Estelinha diz, essa percepção que você falou, não pode ser que cada pessoa sinta numa época diferente essa iminência? Na verdade, Estelinha, tem gente até que, mesmo sendo crente, não consegue perceber, porque a nossa espiritualidade ela é uma coisa muito pessoal, né? Ela é muito relativa, porque não é uma medida igual para todo crente. A sensibilidade espiritual humana, ela é proporcionalmente dependente da nossa busca, da nossa consagração, da nossa entrega, do nosso interesse, das prioridades, daquilo que a gente faz da nossa vida. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 8, sobre as inclinações da carne e as inclinações do espírito. Então, a gente tem que saber como dosar cada coisa para que a gente não seja interditado ou não fique com muitos entulhos sobre o nosso coração e a gente perca essa capacidade de perceber coisas com mais facilidade. Eu acredito que quanto mais sensível a gente está em determinado momento da nossa vida, a gente consegue perceber com mais facilidade as instruções e direções que Deus nos dá. Quando Deus quer, por exemplo, dizer para a gente não fazer certas coisas, a nossa sensibilidade nos ajudará a perceber o impedimento divino. Lembra de Paulo, que tentou passar de uma determinada cidade para outra para pregar o evangelho e a Bíblia diz que Jesus não permitiu? Automaticamente ele saiu daquele lugar e já foi se dirigindo para outro e o Espírito do Senhor Jesus Cristo proibiu, não permitiu que ele fosse. Ou seja, até mesmo para fazer coisas boas, como pregar o evangelho, propagar a palavra e tudo mais, Deus pode dizer não. A gente pode não saber exatamente por quê, mas a gente tem que ser sensível e obediente, sabendo que ele sabe melhor e tem as suas razões. Então, essa sensibilidade no coração, ela tanto serve para a gente ouvir o não de Deus como o sim de Deus. E aí entra em questões bem práticas da vida, né? Muitas pessoas se perguntam a respeito de que profissão elas devem trilhar, que faculdade fazer, em que lugar morar, se elas fazem um grande investimento ou compram determinada coisa muito cara ou não, se elas entram em relacionamentos para a vida toda, como um casamento com certa pessoa ou não. Então, todas essas questões da vida, de uma forma geral, elas podem sim serem percebidas e decididas com base nessa capacidade humana de saber sobre a sua própria vida em seu próprio espírito, em seu próprio coração. E eu sei que eu falando assim, para alguns cristãos mais cerimonialistas, né, mais ritualísticos, que não conhecem muito a fundo a terminologia do Novo Testamento, pode parecer esquisito, porque não é todo dia que a gente ouve alguém falando desse jeito. Parece até que é uma linguagem não cristã, como se viesse de alguma seita oriental que fala de um mundo transcendental e coisas que não são bíblicas. Mas é exatamente isso que Paulo fala do seu jeito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Será que eu acertei dessa vez? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Se eu não estiver enganado, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo fala exatamente sobre isso. Acertei. Ele diz assim, porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que ele está dizendo aqui é que o ser humano, claro, ele diz várias coisas em conexão umas com as outras, mas ele deixa transparecer o seu ponto de vista a respeito da capacidade humana de perceber sobre a sua própria vida. Porque o que ele diz com todas as letras é: quem sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Em outras palavras, quem sabe sobre mim, sou eu. Quem sabe sobre a minha vida, sou eu mesmo. Não é o profeta que vai me dizer como vai ser o meu futuro. Não é o profeta que vai me dar um recado de Deus para dizer que decisão eu tenho que tomar. Não é fulano, cicrando, outro lano que vai me dizer por que caminho eu devo seguir. Porque quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Da mesma forma, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Em outras palavras, eu sei sobre mim, eu sei sobre as coisas da minha vida pelo meu próprio espírito. É por isso que a sensibilidade espiritual é importante. Esse tipo de colocação que Paulo faz aqui em 1 Coríntios 2,11, ela se espalha em todo o Novo Testamento de forma quase discreta, porque são frases como estas que às vezes as pessoas não percebem, porque elas aparecem exprimidas dentro de contextos diferentes que tratam sobre outras coisas. Aí você lê aquilo como se fosse uma espécie de ponte para ligar
uma declaração do final do versículo anterior com a próxima declaração do versículo posterior. Aí aquela frase ali sem contexto está solta e você perde a bênção do que foi dito. Mas quando você lê com mais atenção, considerando estas colocações simples, mas muito reveladoras de um apóstolo como Paulo, você aprende muito mais do que você imagina. Pequenas considerações, pequenas declarações, expressões, formas de se tratar certos assuntos ensinam mais do que a gente imagina. É por isso que você aprende não somente por causa das coisas que são ensinadas, mas também pela forma que as coisas são ensinadas. Não é só o que é ensinado, mas como aquilo é ensinado, às vezes, molda a sua forma de pensar sobre o mundo e sobre a vida e você nem percebe. É mais ou menos como, eu estou falando sobre o poder da influência. No caso aqui, a influência de Paulo sobre nós através da sua forma de escrever. Que, segundo Pedro, ele escrevia segundo uma sabedoria que lhe fora dada. Isso quer dizer que existe uma inspiração, uma sabedoria divina que nos faz falar ou escrever, ou publicar e produzir obras de uma forma divina, abençoadora. E isso, essa coisa, né, que é de Deus, que ele coloca sobre os ministros, a quem ele chama para o ministério, para produzirem, seja falando ou escrevendo, de uma forma que abençoe e edifique a vida de quem vai receber aquilo que está sendo produzido por eles, isso pega na gente, se você, claro, degustar aquilo com paciência, tiver aquela leitura meditativa, se submetendo ao exame interior, sem pressa para sair daquele texto, lendo em oração em línguas, curtindo aquele momento, sabe? Ruminando, né? Comendo, mastigando, volta a mastigar, quebrando aquilo ali com calma, sem pressa, sabe? Curte o momento, ora em línguas, né? Deixa fluir, fica em cima daquilo ali, sem aquelas leituras aceleradas para concluir o calendário de leitura da Bíblia em 6 meses. Não que isso seja ruim, é bom. Mas o que eu estou dizendo é que tem que ter lugar na nossa vida para as duas coisas. Esse tipo de apreciação de um livro, de uma pregação, essa ausência quase absoluta de pressa e de agonia, de nervosismo para chegar no final, para ir para o fim, para ir para o próximo capítulo, né? Eu acho que isso abençoa muito a gente, porque certas coisas vão se desprendendo do texto, que a gente não percebe, como nutrientes, né, que vão se desprendendo ali naquela mastigação e vão para o lugar certo para poder abençoar a gente sem a gente perceber. Então, às vezes, não é nem o que está sendo dito, é como a coisa está sendo dita. E eu costumo comparar como quando uma pessoa pega um resfriado. Você simplesmente pega aquilo. Você está perto da pessoa, você está acompanhando a pessoa, aquilo passa para você. É da mesma forma. Você pega certas coisas quando você ouve muito certos pregadores, quando você lê muito a obra de certos ministros, quando você acompanha de muito perto certas visões e identidades ministeriais. É por isso, muita gente não entende isso, eu tenho certeza. É por isso que eu sempre falo, cuidado, saiba diferenciar um bom livro de alguém, da influência que essa pessoa exerce na sua vida. Porque, às vezes, por exemplo, todo mundo sabe da preocupação que eu tenho com a filosofia calvinista. Quem me conhece, quem me acompanha sabe. Eu falo, inclusive, sobre isso de uma forma muito contundente, porque eu quero chocar as pessoas que estão sendo assediadas. Não é um discurso para debater com os intelectuais que defendem o calvinismo. O meu objetivo e o meu propósito é assustar, é convencer as pessoas que estão sendo assediadas. E você pode se perguntar, por que assustar? Porque, às vezes, um grito dado na hora certa salva uma pessoa que está agindo precipitadamente. Imagine uma criança atravessando uma rua movimentada de carros para se encontrar com a mãe no canteiro no meio da estrada, e aí uma pessoa não sabe o que fazer, desesperada, ela dá um grito tão alto que a pessoa se treme e para, mas ela não avança e acaba sendo preservada. Ela não morre, ela não foi atropelada por causa de um grito. Se um grito pode salvar uma vida, porque a pessoa fica em choque e para, e mesmo assim isso é bom para ela, da mesma forma, uma coisa como essa, que às vezes choca, que marca e deixa a pessoa impressionada, às vezes inicialmente até com raiva, pode salvar a vida dela depois, mais do que a gente imagina. E eu me lembro de uma história que um amigo meu me contava, ele era paraquedista, e ele dizia que um instrutor de salto de paraquedas, uma vez, num momento em que eles estavam entrando num avião, ele conferindo todas as amarrações, os nós e a preparação
para o salto, ele conferiu uma coisa errada no paraquedas de alguém. E ele puxou lá o reserva saltou para fora, em outras palavras, ele perdeu aquele voo. Ele não ia com aquela turma naquele momento que o avião ia levantar. Ele teria que dobrar todo o paraquedas novamente, é todo um trabalho, é muito complicado. Tem paraquedistas que, inclusive, não fazem o dobramento do paraquedas por ser tão chato, eles pagam pessoas para dobrar. Tem gente que vive de dobrar paraquedas, que ficam nos pontos de salto para poder ganhar dinheiro dobrando para os outros. Ele puxou o paraquedas desse rapaz, que ficou com ódio, começou a xingar aquele professor, não sei o que e tudo mais, e o professor olhou para ele e disse uma frase, porque ele estava errado na amarração do paraquedas. Ele disse, olha, eu sei que você vai ficar com raiva de mim, eu sei que você pode até virar meu inimigo, mas mesmo assim, eu prefiro um inimigo vivo do que um amigo morto. Eu acho essa frase tão profunda, gente. Eu até me emociono. Porque um inimigo vivo do que um amigo morto. O que você preferiria? O que ele quis dizer com isso? Você pode até se chatear pelo que eu fiz com você, você acha que não precisava disso, que é uma besteira, que é uma coisa que não vai dar problema. Eu me lembrei, ele tinha amarrado um negócio com um canudo um canudo de plástico. Não tinha lá na hora o material apropriado, ele amarrou com um canudo de plástico, um negócio. E aí o cara fez isso, né, o professor. Ele disse, eu prefiro um inimigo vivo do que um amigo morto. Em outras palavras, às vezes as pessoas ficam chateadas com algumas colocações que eu faço, falando sobre o perigo que é da influência de certos ministérios. Às vezes, homens e mulheres que são de Deus produzem obras boas, mas aquela obra boa não faz com que tudo que a pessoa diga seja uma coisa boa, proveitosa. Às vezes, estas pequenas obras boas atrapalham a compreensão de muita gente. Ela se deixa levar pelo encantamento que ela experimenta através daquela obra e se abre 100% para tudo que aquela pessoa diz. Eu falava sobre o meu exemplo em relação ao calvinismo. Então, por exemplo, John MacArthur, ou outros calvinistas conhecidos que vocês conhecem por aí no meio do mundo. Ele é um cara, esse pregador já é um senhor de idade, né, a quem se deve muito respeito, é pai de família e tudo mais, e quando eu falo contra o calvinismo, jamais na minha vida eu procuro falar contra o calvinista. Já fiz isso, já cometi esses deslizes, mas me arrependo profundamente, gostaria de nunca fazer esse tipo de coisa. Mas quando eu falo do calvinismo, eu falo da ideologia, da religião calvinista, e não do calvinista, a pessoa que defende, que está presa dentro desse sistema de ideias. Mas o irmão John MacArthur, por exemplo, ele é calvinista e ele é pré-tribulacionista, para quem não sabe, né? O que é uma coisa curiosa. Ele fala muito bem, segundo alguns pré-tribulacionistas amigos meus, sobre esse assunto, sobre dispensacionalismo, se eu não estiver enganado, e tem alguns outros que são calvinistas e que também falam muito bem sobre certas coisas da escatologia que estão em linha com aquilo que nós pré-tribulacionistas pensamos. Só que para mim, Natan, eu assumo toda a responsabilidade da besteira que eu vou dizer agora, tá? Não pense que os pré-tribulacionistas são assim como eu, porque não são. Mas, para mim, eu acho perigoso, muito perigoso, que algumas pessoas que eu conheço, que eu influencio, que eu aconselho, se deixarem levar, por exemplo, por uma dica minha, falando de um homem como esse, e aquela pessoa vai ler aquele livro, se encanta, se impressiona e acaba virando calvinista. Imagina isso, gente. Sinceramente, eu morro de medo que isso aconteça. E por causa disso, algumas vezes, quando eu faço certas colocações sobre bons livros de pós-tribulacionistas, ou bons livros de calvinistas, ou bons livros de coisas que eu combato, doutrinariamente falando, no campo das ideias, né? Quando eu falo assim, eu falo morrendo de medo. E toda vida eu tento puxar para o outro lado da corda para tentar deixar um pouquinho de sabor desgostoso, um gosto amargo na boca da pessoa que me ouve, para que ela entenda que eu não estou aprovando, nem dando aval a tudo que aquela pessoa diz, a tudo que aquela pessoa produz. E tem muita gente que fica com raiva, tem muita gente que fica sentido, tem muita gente que não entende. Mas como a história do paraquedista, eu ainda prefiro um inimigo vivo do que um inimigo morto. Porque as pessoas não sabem, eu tenho certeza, as pessoas não sabem o que uma ideia, uma pequena sementinha, um pensamento pode fazer no coração de alguém. Eu já vi muita gente boa se estragar. Eu conheço histórias de pastores que se mataram por causa do calvinismo.
E eu conheço pessoas do meu convívio que passaram por crises existenciais muito fortes, que pensaram em se suicidar 2 vezes, em momentos diferentes pensaram, por causa do calvinismo. E eu não estou falando só do calvinismo, eu estou falando de qualquer outra ideia que, no meu ponto de vista, seja claramente refutada pelas escrituras, especialmente no Novo Testamento, tá? Então, tome muito cuidado com as coisas que você lê, com as coisas que você ouve, com as coisas que você assiste. Tem muita coisa que pode ser boa, mas que não faz o bem, porque no final das contas, no resumo da ópera, pode ser que aquela influência seja muito negativa para a sua vida como um todo, fazendo aí um balanço geral, tá? Toma cuidado, por favor.